A riqueza mora no detalhe. Com certeza você já ouviu essa frase e esse vídeo de hoje veio para te abrir os olhos em relação a algo que você esteja passando todos os dias e nem esteja percebendo. Olá, eu sou Thiago Bonifácio, formado em psicologia, autor do livro Ainda Dá Tempo. Meu tema em especialidade é autoconfiança. Eu estou aqui para te ajudar a construir uma confiança sólida que lhe gere resultados. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca a oportunidade de acompanhar tudo que rola por aqui e bora lá para dentro do conteúdo. Acompanha comigo a headline dessa matéria aqui. Niko Kovac, que é o técnico do Borussia Dortmund, que é um time de futebol lá da Alemanha, ele disse o seguinte: graças aos bons resultados, a equipe ganhará mais autoconfiança. Quando a gente não tem um olhar treinado para os detalhes, batemos o olho numa headline como essa e passa desapercebido. A gente não para entender a preciosidade que tem por detrás disso. E aqui hoje eu quero abrir um parênteses em relação a isso, trazer um disclaimer aqui para dizer o seguinte: você tem dúvidas, você tem questionamentos, você tem uma sede de busca por respostas, em busca da verdade, do porquê que você está vivendo algumas coisas, do porquê que algumas coisas não estão indo tão bem, outras não estão acontecendo. E numa matéria como essa, se você aprende a ler com o olho treinado, você consegue entender alguns processos que são naturais da vida. Todos nós passamos por ele, mas é claro, a matéria ela não evidencia isso destrinchada sobre o passo a passo. E aí é por isso que você precisa treinar cada vez mais o seu pensamento, a sua mente, para conseguir perceber a riqueza que mora nos detalhes. Uma vez que você entender isso daqui, o seu sentido ele vai mudar para sempre. Presta atenção comigo nesse trecho dessa matéria aqui. Olha o que o Nico ele acabou dizendo aqui. Eu acredito nos meus jogadores. Acho que graças aos bons resultados, a equipe ganhará mais autoconfiança. A matéria, se você para ler aqui no detalhe, ela diz que o Borussia ele vem de uma série de derrotas e nos últimos tempos ele ganha uma, empata algumas, mas não tem uma constância. Porém, o que ele diz é o seguinte: nós saímos de uma má fase de só derrotas, agora nós estamos entrando numa... ganha uma partida, empata duas, tá numa trilha dessa, só que isso tá aumentando a confiança dos meus jogadores. Só que antes disso, ele fala uma coisa que é espetacular também. Eu confio nos meus jogadores. E aqui tem um ponto. Onde que você se encontra no meio de tudo isso? Isso daqui é você na vida. Às vezes, as coisas não dão certo, elas não saem da maneira que você gostaria, elas não saem da maneira que você planejou. E aí, quando as coisas começam a dar errado, você acredita que você não nasceu para fazer aquilo, que você jamais vai ter um resultado sobre aquilo. E claro, é como se tivessem tirado o pirulito da boca de uma criança. Né? Tiraram a oportunidade de você ter aquela conquista, tiraram a oportunidade de você construir aquele teu desejo. Mas o ponto principal é o seguinte: dependendo do processo que você implementa, você vai chegar lá. Talvez a duras penas. Talvez o preço que você vai pagar pela conquista ele vai ser um pouquinho mais caro, mas se você não desiste, você chega. Agora, tem pessoas que pela primeira tempestade que vem, pelo primeiro vendaval que vem, já querem desistir, já querem parar. Fazendo uma analogia com a árvore, você sabia que árvores do nível de cedro ou do nível de palmeira que tem raízes profundas, elas aguentam ventos ou suportam ventos de até 250 km por hora? Por quê? Porque elas construíram ali raízes profundas, raízes que falam sobre o conhecimento que elas têm sobre elas mesmas. Elas até curvam, mas não quebram, porque elas construíram camadas para dentro de si. E é justamente isso que eu quero te ajudar através desse vídeo a entender algumas coisas. Tem uma influenciadora e empresária aqui no Brasil que eu gosto muito do trabalho dela, chamada Luana Carolina. A Luana diz o seguinte: bom você se torna. E aqui que está um ponto. Talvez você começou a empreender, talvez você começou numa nova área lá dentro da empresa, talvez você acabou de ser empregado em algum lugar e você está assustado, está com medo, porque você está olhando e está vendo os maus resultados. E aí você já está dando uma sentença para você. Você já está desistindo, você já bateu o martelo ali de juiz da sua própria vida e está falando: ferrou, eu não tenho mais caminho, eu não tenho mais solução, eu não tenho mais condições para poder sair dessa situação.
mas aqui tem um ponto que eu preciso te fazer pensar e refletir sobre ele. Bom você se torna. Perceba nessa experiência aqui do time Borussia Dortmund que eles vieram de uma série de derrotas. Qual que é o próximo passo em relação a continuar avançando? É o quê? É uma melhoria. Essa melhoria necessariamente tem que ser uma vitória? Não. O que é melhor do que perder? No caso do futebol, é empatar. Ah, mas não ganhou? Não ganhou, mas também eu não perdi. Ao invés de deixar de ter 3 pontos, né? Porque eu fiquei no 0, pelo contrário, eu fiz 1 ponto. De 3, eu fiz 1. Então eu tive um déficit de 2. Então, ele começa, esse técnico aqui, o Niko Kovac, ele começa a enxergar que o time está começando a ser mais consistente. Só que aqui que está o pulo do gato, é no step by step. Ele vira para os jogadores e fala assim, eu confio em vocês. E à medida que essa confiança ela é dada, ela vira recíproca a partir do momento que os jogadores passam a acreditar neles mesmos. Agora, pensa num outro cenário. Imagina o Kovac virando para eles e dizendo assim, cara, ferrou, vocês são muito ruins, esse time vai cair para a segunda divisão, não tem chance porque vocês não têm capacidade de realizar. Imagina como que estaria o ambiente daquele lugar. Imagina como seria o vestiário daquele time. Aí uma pergunta que eu te faço. Como que está o seu ambiente? Como que estão os seus pensamentos? Você tem conseguido metrificar de uma forma um pouco mais detalhada quais são os seus próximos passos necessários? Porque talvez para melhorar algo, talvez para se sentir mais confiante, você não vai precisar de uma grande vitória, não. Talvez você vai precisar empatar com um clube grande. Imagina, você pega o Bayern de Munique, no caso ali do campeonato alemão, você pegou o Bayern de Munique, o que aconteceu? Você, ao invés de ganhar, porque é muito difícil, você foi lá e empatou. Porque a maior probabilidade era de você perder, uma vez que você tem um time inferior. Mas se você empatou, conseguiu empatar, isso fala muito, porque você conseguiu segurar o resultado. Você conseguiu gerar valor naquele jogo de modo defensivo. Na própria matéria, o técnico, aliás, o Niko Kovac, ele diz o seguinte, olha, jogo após jogo, o nosso sistema defensivo está errando menos. Então talvez você esteja enxergando um próximo passo muito longe, muito distante. Talvez você esteja querendo dar uma sprint gigantesca, dar uma corrida gigantesca. Não, agora tem que ter uma sequência de 5 vitórias para me sentir confiante. Não. Talvez é um pequeno ajuste. Talvez é uma pequena melhoria. Agora, como que um time, como esse daqui, ele sai de várias derrotas e começa a empatar uns e ganhar outros? Coisas são analisadas. Os erros, eles começam a ser assistidos pelos próprios jogadores, pelo técnico. Eles olham para aqueles erros e falam, ó, aqui você não pode errar. Aqui você está falhando, ó, você está deixando o atacante entrar pelo lado aqui, ô zagueiro. O goleiro, você tem que melhorar essa performance aqui, tem que dar algum jeito. Mas fato é, eles mudam a estratégia. A pergunta que eu faço para você é, você tem se assistido? Você tem percebido onde está os seus erros? Onde estão os seus erros? Você tem notado, prestado atenção nisso? Ou você tem apenas reclamado? Você tem apenas reclamado que a vida não está indo bem, não está dando certo e você já está entregando a toalha. Já está entregando os pontos, jogando a toalha e já decretou aí na tua cabeça que já não vai dar certo. Isso daqui é importante entender que talvez para você ter uma constância de vitórias, primeiro você vai precisar aprender a empatar. Você vai aprender a se defender, vai precisar aprender a fazer gol. Você percebe? Pequenos ajustes. Pequenos ajustes, pequenas melhoras vão gerando confiança dentro da gente. Poxa, eu empatei com o Bayern, eu não perdi do Bayern que tem um time forte? Pô, caramba, eu tô bem pra caramba. Então se eu vou pegar um outro clube mais, relativamente mais fraco do que o Bayern, eu tenho muita chance de ganhar. E aí você já chega para aquele jogo com uma moral de quem empatou com o Bayern. Você entende? Ou seja, step by step. De novo eu utilizo a frase da Luana. Bom você se torna, mas para isso você vai precisar se colocar no caminho. Aprender onde estão as suas falhas, identificá-las e também
ir para cima naquilo que você precisa melhorar. Essa é a receita para qualquer pessoa em qualquer área. Quer se tornar bom? Você é capaz. Você quer se tornar reconhecido? Você pode. Mas para isso, você precisa encontrar os detalhes da sua vida e são eles, na realidade, que vão alterar o ponteiro da sua caminhada. Fez sentido para você? Quer aprofundar mais nesse assunto comigo sobre autoconfiança? Aqui embaixo tem um link para você poder aplicar para a lista de espera da minha mentoria. Entra lá, manda o seu contato e nossa equipe vai entrar em contato com você e você pode ter a oportunidade de fazer uma mentoria comportamental sobre autoconfiança junto comigo. Eu espero por você. Se esse vídeo fez sentido, não esquece de curtir, não esquece de comentar aquilo que você achou mais importante e também não esquece de mandar para as pessoas que você ama e quer bem. Valeu e até o próximo vídeo.